E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre planejamento de comunicação. Como montar um plano de comunicação para sua igreja ou ministério. Então, pega aí papel e caneta e fica ligadinho em tudo que eu vou falar para vocês hoje. Vamos lá? Então, gente, planejamento, né? Planejar é muito importante, já falei isso aqui para vocês várias vezes, e no trabalho da igreja não é diferente, né? Principalmente na comunicação. E aí você pode se perguntar, tá, mas como que eu faço um planejamento de comunicação para minha igreja? Eu não faço ideia. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que esse vídeo vai poder te ajudar se você ainda não tem um projeto de comunicação na igreja, mas quer apresentar essa ideia ao pastor, ao conselho da igreja, ou então, se já existe esse trabalho de comunicação, mas você quer ali dar uma alinhada, deixar tudo mais acertado e bonitinho. Então, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Hoje nós vamos levantar alguns itens que não podem faltar no planejamento de comunicação, responder algumas perguntas que vão te fazer entender como montar esse planejamento de comunicação e o que não pode faltar nele. Então, gente, a dica número 1, a primeira coisa que não pode faltar é uma visão alinhada com a visão da liderança da igreja. Você é o voluntário de comunicação, tem uma equipe ali que trabalha junto, e aí vocês têm algumas ideias e já querem tocar essas ideias. Não tem como, né? Vocês precisam conversar com a liderança da igreja, com o pastor, entender o que ele espera da comunicação. Sentar com ele e conversar. Pastor, o que você espera da comunicação da igreja? O que você quer que a gente comunique? Como você espera que a gente comunique? Qual é o objetivo? Ele vai ali levantar todas as ideias, vocês vão fazer uma reunião, um brainstorm, né? Uma chuva de ideias. E a partir dali vocês vão começar a ter uma noção melhor do que poderão fazer e como poderão fazer. E aí, depois dessa conversa, o segundo passo, a segunda dica é entender o objetivo de vocês. Qual vai ser o objetivo da comunicação? Vocês querem uma comunicação apenas para divulgar os eventos da igreja? Ou para levar uma palavra de esperança, de alento àquele que precisa? Para fortalecer os laços dos membros da igreja? Ou para conquistar novos membros, visitantes, evangelizar? Ou então tudo isso junto? Não sei. Vocês precisam sentar e entender, porque a partir daí vocês vão ter uma noção melhor de quais são os melhores conteúdos para se divulgar, as melhores redes sociais, as melhores estratégias. Então, traçar o objetivo também é um dos caminhos super importantes dentro desse planejamento de comunicação. E aí, uma coisa muito importante que vai ajudar também em toda a produção de conteúdo e até a entender melhor os objetivos de vocês é traçar o público-alvo de vocês. Então, saber a idade, o sexo, quais as redes sociais que essas pessoas mais utilizam, ou se são pessoas que usam muito a internet ou não. Porque, por exemplo, se a maioria ele não for muito adepta à internet, então aí você precisa pensar em outras formas de comunicar. Um jornal mural, por exemplo, ou boletim informativo, ou mandando uma mensagem em grupo interno de WhatsApp, não sei. E aí você pode fazer essa pesquisa inicialmente com os membros da igreja, internamente mesmo. Então pode criar formulário no Google Forms para a galera que usa aí bastante internet, ou então fazer o mesmo formulário, imprimir e depois de terminar o culto, a escola dominical, ir atrás aí da galera para poder fazer as perguntas, saber se eles usam redes sociais, se sim, quais são as que mais usam, ou se tem costume de ficar na internet, porque aí vocês vão começar a entender, poxa, então tá bom, o pessoal usa bastante internet. Vamos focar então nas redes sociais? Beleza. Quais redes sociais eles mais utilizam? Tô vendo aqui Facebook, então vamos pro Facebook, vamos usar mais o Instagram, porque às vezes não adianta nada você ter ali na sua igreja membros que tem uma idade mais avançada, que não costumam utilizar muito rede social e, por exemplo, fazer um Instagram. A maioria não vai usar Instagram. Se usar a internet, vão ter ali no máximo o Facebook. Então, para você entender bem, saber o que usar. Facebook, Instagram, YouTube, ou só as mídias offline mesmo. Então, é importante também traçar o público-alvo de vocês. Quem serão as pessoas que vão, na maioria ali, receber o conteúdo que vocês produzem. Então, definido aí o público-alvo, definido também o objetivo de vocês na comunicação, vocês vão partir para os canais.
que eu falei anteriormente. Quais canais vocês vão utilizar? Quais canais o público mais consome? A partir daí, vocês vão saber até mesmo qual linguagem vocês vão utilizar e vão precisar também adaptar a linguagem para cada rede social, por exemplo, ou então para cada plataforma. Vamos supor, vocês vão usar o Facebook, o Instagram e site. Aí dentro do site tem uma partezinha de blog. O mesmo conteúdo não pode ser divulgado da mesma forma nessas 3 maneiras. Não tem como. No Facebook você vai ter um tipo de texto, no Instagram você vai ter outro, até porque, por exemplo, o Instagram tem algumas restrições, não dá para colocar link, por exemplo. Você vai colocar um link no texto do Instagram? Não tem como. E o blog você pode aprofundar mais, usar mais fotos, escrever um texto maior, publicar até mesmo o editorial completo da semana que o pastor escreveu. Então, quando vocês definem os meios que vocês vão utilizar para comunicar, vocês vão definir também a linguagem que vão precisar adequar para cada uma delas. E aí depois vocês vão definir a linha editorial de vocês. Como assim linha editorial? Vocês vão definir o que vocês vão falar. Aqui no Comunica já saíram 2 postagens com algumas dicas de assuntos que você pode colocar nas redes sociais da sua igreja, por exemplo. É na linha editorial que vocês vão definir o que vocês vão fazer. Então a gente vai sempre publicar a agenda da semana. A gente vai sempre publicar o editorial da semana, que é geralmente a mensagem que o pastor ou algum outro convidado escreve ali no boletim e divulga na igreja. A gente vai ter sempre ali na semana uma breve devocional em vídeo. Então vocês vão começar a pensar nos assuntos, nos temas fixos ali que vocês terão no calendário de publicação de vocês, seja para rede social ou para um outro meio de comunicação. E dentro desses temas fixos, vocês vão colocando os assuntos dentro disso, entendeu? Então, definir a linha editorial também é um passo importante para amarrar ali todo o planejamento de comunicação de vocês. E dentro da linha editorial é muito importante também vocês criarem um calendário, né? Como eu falei. Então, definam todas as datas comemorativas que a sua igreja tem, e datas comemorativas no geral, para que isso entre também no cronograma de postagens de vocês, para que vocês não se percam, não sejam pegos de surpresa e tenham sempre tudo planejado com antecedência. E aí, pessoal, depois de tudo isso definido, é só colocar a mão na massa, começar a trabalhar e dar o melhor de vocês, formar equipe se não tiver, ou se for equipe, você sozinho, se organiza, cria uma rotina para poder dar atenção a esse trabalho. A gente sabe que geralmente é um trabalho voluntário e que a gente tem outras funções, mas separa um tempinho para poder fazer, divide as funções. Caso tenha uma equipe, divida bem as funções, definam quais recursos vocês vão utilizar, se vão precisar de câmera ou se vão usar só o celular. E invistam sempre, mostrem para a igreja de vocês que esse trabalho é importante. E se a igreja tiver condições, peça para que ela invista em vocês, no conhecimento de vocês, conhecimento de design gráfico, de redes sociais. Tem muita coisa disponível na internet, muitos cursos bons no geral, né? Ensinando comunicação como um todo, ensinando rede social, marketing digital. Mas também tem cursos específicos para comunicação nas igrejas. Ainda não temos muitos, e eu espero muito em Deus que um dia a gente tenha até para dar e vender a ponto de ficar perdido, não saber qual fazer. Mas existem sim já alguns cursos, e eu quero depois, num momento específico, poder falar deles para vocês. São cursos que eu também comecei a fazer e que tem me ajudado bastante. Então, investir em conhecimento é importante, porque para a obra do Senhor nós temos sempre que dar o nosso melhor, né? Então, depois de tudo planejadinho, tudo pontuadinho, item por item, igual nós conversamos aqui hoje, coloque tudo isso num documento bem registrado, encaminhe para o conselho da igreja de vocês, né, para o pastor, para os pastores, presbíteros, para que eles possam ver, entender, se coloquem à disposição, coloquem a equipe de comunicação à disposição da igreja também, para o que eles precisarem e trabalhem muito. Eu tenho certeza que o planejamento vai ajudar a vocês terem um norte do que fazer e como fazer. Ninguém vai ficar perdido, ninguém vai fazer coisas diferentes, a equipe vai estar ali unificada nesse trabalho. Então, pessoal,
Essas foram as dicas de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar desse assunto, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não demoro para voltar. Até a próxima!